Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a apresentação do trabalho prático 1 da cadeira de Sistemas Operacionais 2. Meu nome é Douglas. Meu nome é Henrique. Eu sou o Rodrigo. E meu nome é Leonardo Mendes. Então tá, gente, o que é o trabalho, tá? Pra gente contextualizar a todos, tá? O objetivo desse trabalho era a implementação de um serviço de troca de mensagens instantâneas, né? Ou seja, um popular WhatsApp, né? Parecido com ele, ao menos, tá? Então, era justamente para a gente entrar no contexto da disciplina de sincronização, né? Comunicação sincronizada, né? Entre várias mensagens, né? Entre usuários e grupos diferentes, né? Então, esse foi o contexto da aplicação que a gente desenvolveu. Tá? Então, vou começar apresentando para vocês inicialmente as configurações da máquina, né, que a gente estava utilizando aqui, né? Lembrando que a gente teve quatro pessoas diferentes fazendo o desenvolvimento, né? No qual 3 pessoas estavam utilizando o macOS, né, como sistema operacional base, e eu, particularmente, estava utilizando o Windows, mas eu simulava e eu fazia a codificação necessária no Linux, né? Inclusive, a gente vai detalhar isso mais na frente, né? A máquina por si só, que a gente estava utilizando, né, padrão aqui, tinha 8 GB de memória RAM, né, um processador i5, né, da 8ª geração, 1.8 GHz, e a princípio mais era isso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, inicialmente, o que foi o nosso esboço inicial, não da arquitetura, né, mas da forma como a gente projetou, né, nas primeiras reuniões que a gente fez, né, durante o início do trabalho, né, da especificação, tá? Então, quero explicar para vocês aqui, basicamente, qual foi o nosso diagrama, tá? Que a gente montou aqui para entender como é que seria o esboço de arquitetura inicial, né? Então, a gente basicamente teria 2 grandes containers aqui, né? Um contendo o client, né, com a sua interface, né, e um gerenciador de mensagens, depois um gerenciador da comunicação, né? E nessa parte aqui seria o desenvolvimento da comunicação entre os sockets, né? No servidor aqui nós também temos uma estrutura um pouco semelhante. A única coisa que a gente implementou a mais inicialmente seria um gerenciador de grupos, né? Porque a gente sabe que vai ter grupos diferentes, né, durante a gente pode saber, né? O WhatsApp ele funciona dessa forma, né? Pode estar em vários grupos, né, ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma forma diferente. Aqui também a gente fez algum esboço de como seria mais funcionalmente falando mesmo, como seria o servidor falando, né? Então, aqui tem inicializando o servidor, né? Depois recebe o OK, né? Se o servidor cai ou for fechado, enfim, um esboço mesmo para a gente Dá ter um uma pouco de ideia de zoom, como... Léo. Opa, claro. Dá um pouco de zoom. Tá, tô colocando. Acho que deve ter ficado melhor, né? Certo. Sim. E aqui também uma ideia do como vai ser o nosso cliente, né? Se ele conectou, não conectou, se ele vai entrar no grupo, não entrou, enfim, começa falando ali também, se ele se desconecta, né? Tem a questão do Keep Alive, né? 60 segundos do usuário, né? Outro ponto que a gente... Desculpa, essa foi a parte de arquitetura, né? Inicial que a gente conversou. Então agora eu queria dar para vocês mais ou menos uma visão da nossa IDE que a gente utilizou também. Então, vou mostrar aqui basicamente que a gente colocou aqui a gente utilizou o Celion, todos eles, todas as pessoas do grupo, né? Só um segundo. Esqueceu de comentar ali que aquela estrutura foi realmente inicial, também no sentido de que agora está bem diferente do que estava naquele planejamento inicial. A gente acabou mudando bastante como é que ia ficar as coisas. Mas aquilo ali foi o que a gente usou de base. Perfeito. Deixa eu mudar para cá, porque agora sim, né? Então, essa foi a parte de introdução, né? Então, lembrando que aquele diagrama que eu mostrei para vocês aqui no draw.io, que até está citado no relatório, né? Foi onde a gente fez primeiro essas abordagens. Então, agora, nesse instante, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai demonstrar para a gente como está o desenvolvimento do trabalho também funcionando ali, essa questão. Contigo, Rodrigo. Só não esquece de desmutar, Rodrigo.
eu obviamente tinha esquecido. Eu estou aqui com agora para fazer a demo, eu estou com uma máquina virtual Linux, também Ubuntu, só que rodando no Windows, que não é o que eu estou usando aqui para apresentar, está numa outra máquina. Mas basicamente está com o servidor rodando e está com o ngrok rodando, que é um aplicativo que tu consegue usar para liberar uma porta da tua máquina para a internet. Então agora todos nós vamos conectar nele e vamos mostrar que está funcionando. Primeiro eu vou conectar aqui para todo mundo poder ver as mensagens de conexão dos outros. Também está configurado para mostrar as últimas 4 mensagens do grupo que a gente já criou e já populou um pouco. Conectou. Está aqui mostrando a mensagem do Henrique e do Léo conversando antes. Ó, o Léo conectou. Douglas e Henrique. Henrique e Douglas. Tá. Agora eu vou aqui mandar um oi para a galera. Espero que tenha aparecido ali para todo mundo. Manda um oi aí, Henrique. Agora vamos lá, Douglas. Agora eu vou mandar um oi aqui para vocês. E aí, Léo, só para garantir também, dá um oi. Tá, agora só para mostrar o timeout, eu vou rodar um outro client aqui lá no Linux. Vai estar... a gente tem um booleano que a gente usou para debug, que eu vou fazer o client não mandar a mensagem de timeout. Aí, para a gente poder ver que o cara vai ser desconectado depois de um tempinho. Tá em 5 segundos o timeout também, só para essa demonstração. Aí, vamos só colocar aqui. Cara, como é que a gente chamou mesmo? Presentation. Tá de with. A porta, eu obviamente já esqueci. Qual é a porta mesmo, galera? 17412. 17412. Desculpa, eu coloquei um nome muito grande no usuário. Estamos a validação de que é tamanho só 20. $17,412, né? Isso. Tá. Ó, conectou ali o outro cara e ele logo vai cair. Logo vai cair. Ali, ele foi quicado sozinho. No caso, eu não consigo provar 100%, mas foi o cara sendo quicado. Aí, agora eu vou encerrar aqui o meu... com Ctrl+C, encerrar aqui o client. A gente vai agora, então, mostrar por cima a arquitetura em si, como é que foi que a gente fez, que é basicamente a organização geral. A gente separou como o Léo mostrou, em server e client, né? Mas manteve uma biblioteca compartilhada entre os dois, para, né, várias definições compartilhadas, coisas assim. Muitos defines, principalmente, de erro e estruturas. O client, por si só, também, na real, cada um dos dois, eles têm uma separação dentro deles entre o main, ele é o executável do client, ele só possui o main, mas daí todo o resto do código está também numa biblioteca do client chamada de libclient, que é para a gente fez essa separação para poder ser mais fácil de testar o código depois, a gente até colocou uma biblioteca do Google de testes para poder facilitar os testes, mas acabamos não fazendo nenhum teste no fim das contas. Porém, está essa separação, se até para a segunda etapa do projeto a gente quiser melhorar esse ponto, a gente pode fazer. Mas, então,
a gente criou, como o Léo mostrou ali, o Communication Manager, que ele é responsável por receber e enviar tudo ali pelo socket. O Message Manager, ele basicamente organiza assim, em si as mensagens, ele ficou como o principal foco do cliente, ele que controla tudo, porque como a gente tem essa parte como a gente tem essa questão de que o cliente pode vir dados tanto do terminal quanto da internet, é ele que é o Message Manager que acabou ficando responsável por fazer esse meio de campo. E daí o Client UI é basicamente só fazer a apresentação em si das mensagens. O server tem uma estrutura parecida com o Communication Manager, só que aí tem o Groups Manager para controlar todos os grupos que existem e fazer a troca fazer o controle, principalmente de acesso que foi criado aqui, que não estava naquele diagrama inicial, que é exatamente o controle, né, de sincronização, que o Douglas vai falar melhor depois. O Message Manager é uma situação parecida, ele controla todas as messages. No final, ele acabou ficando bem leve, ele basicamente só recebe as mensagens e passa adiante para a camada de persistência, que é quem efetivamente salva elas, antes de retornar para os clientes as mensagens. Acho que essa é a visão geral do projeto. Agora vamos passar para a próxima parte. Pode trocar aí para o próximo apresentador. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre como foi implementada a concorrência no nosso trabalho, tanto no server como no client. Se a gente acessar aqui pasta server, sources, e vier no nosso main, a gente vai ver que ele é bem pequeno, da mesma como o client, que também era pequeno, que o Rodrigo mostrou. Aqui no server, o objeto principal é o Server Communication Manager, e a gente vai dar um Start Server. Assim que a gente inicializar o server, a gente vai fazer toda essa parte do setup aqui. A gente criou uma função auxiliar, que vai fazer a parte de pegar o socket aqui, fazer o bind, depois abrir o listen, e depois a parte mais importante do server é esse loop infinito, que vai ter 2 threads por cliente que conectar. Cada vez que um cliente for conectado aqui no accept, a gente vai iniciar a thread de Keep Alive e a thread de mensagens, especificamente. A thread de Keep Alive, ela é da mesma forma que aquele método de fora lá do Start Server, ela também tem um loop infinito. E o que ela vai fazer é ficar verificando se deve terminar a conexão com aquele socket, ou seja, se o timeout foi excedido. Se não, a gente manda um ping para esse cliente, né? E daí o pong vai ser recebido naquela outra thread, né? Na thread das mensagens em si. Então, se a gente for dar uma olhadinha na thread das mensagens, da mesma forma que a thread do Keep Alive é também um loop infinito, certo? Então aqui a gente tem uma chamada bloqueante do read packet from socket. Essa é uma função auxiliar que a gente fez também. E a cada mensagem que a gente receber, a gente atualiza o pong, né? A resposta do cliente relacionado àquele socket. Converte o packet para uma mensagem e processa ele. Passa ele para frente para o Groups Manager fazer o que precisa. Então, se é um pacote de tipo de conexão, a gente tem uma função para lidar com um usuário que está se conectando agora. Se é do tipo de mensagem, a gente só passa para frente dizendo para o grupo enviar aquela mensagem. No caso, vai fazer a parte de envio dessas mensagens para o cliente. Agora, se a gente for dar uma olhada no cliente, como é que ficou a concorrência, se a gente abrir client sources aqui, a gente vier no main, aqui o objeto principal é o Messages Manager, então a gente vai dar um Start Client aqui, e a gente vai ter 2 threads, uma para ler e uma para escrever mensagens. Então, se a gente for dar uma olhada nessa thread de leitura, ele vai ficar num loop infinito,
lendo essa chamada de read socket message, ela é bloqueante, então o Communication Manager vai receber um packet e vai passar para a camada de cima, que no caso seria esse Message Manager, uma mensagem. Aqui a gente lida com o Keep Alive, então se é uma mensagem do tipo Keep Alive, a gente envia o Pong, né, respondendo o ping. Essa variável aqui a gente utilizou para debug, quando a gente quer simular um cliente que ocorre timeout, a gente só troca para false. E se não for uma mensagem Keep Alive, então ela é uma mensagem de algum outro tipo, no caso a gente vai printar ela, a gente vai pedir para a UI mostrar essa mensagem, e a gente vai ter um outro tipo de pacote que é o pacote que indica que o número de conexões máximo para aquele usuário foi atingido, né? Que apenas tu pode ter o mesmo usuário conectado 2 vezes no server. Agora eu vou passar a palavra pro Douglas, que vai falar um pouco sobre como a gente fez a sincronização no nosso trabalho. Certo, pessoal. Agora então eu vou falar sobre a sincronização no acesso a dados e em que áreas do código ela foi utilizada. Para garantir a consistência e sincronização de dados, utilizamos Mutex como técnica de implementação para exclusão mútua e encapsulamos o controle de acessos aos recursos compartilhados pelos grupos a uma classe chamada Groups Access Control, que está mostrando aqui na tela. Certo. O tipo Shared Resources Access Control, ele é um alias de um map com chave representando o nome de cada grupo e o valor sendo o mutex que vai reger o acesso ao recurso compartilhado por aquele grupo. Certo. Passando agora para a implementação dos métodos lock e unlock, que representam o lock do mutex e o unlock do mutex, temos que, caso o grupo exista, ele realiza, a diretiva realiza o lock do mutex, e caso o grupo não exista, é criado um valor default para aquele grupo e damos lock ou unlock no mutex para reger o controle daquele recurso compartilhado. Utilizamos os métodos lock e unlock para controlar o acesso de cada grupo aos recursos compartilhados presentes no projeto. Quando algum usuário acessa o recurso compartilhado pelo seu grupo, precisamos garantir que as operações de escrita e leitura sejam consistentes e não apresentem divergências. Um exemplo de inconsistência nas operações de escrita e leitura é o caso de 2 usuários escreverem simultaneamente no arquivo relativo ao grupo, ou até mesmo uma operação de escrita começar enquanto uma operação de leitura ainda não terminou. Os recursos compartilhados pelos usuários do mesmo grupo são a lista de usuários conectados por grupo, que temos aqui no Groups Manager, e o recurso compartilhado por todos os usuários, não importa qual grupo, é a lista geral de grupos. É importante ressaltar que a implementação da sincronia foi implementada no lado do servidor, no gerenciador de grupos e no gerenciador de mensagens. Agora, passando dentro do Groups Manager, vamos analisar em quais lugares nós vamos usar as diretivas lock e unlock dos mutex. Certo. Temos 2 mutex principais, temos 2 conjuntos de mutex principais que a gente vai utilizar. Um para o acesso de todos os usuários da lista de grupos e um para o acesso dos usuários de um certo grupo à lista de conexões. Em todos os lugares que temos escritas e leituras da lista geral de grupos, nós damos lock no mutex da lista geral de grupos. Em todos os lugares que temos leituras ou escritas da lista de conexões de um certo grupo, nós damos lock no mutex daquele grupo específico para aquela lista de conexões, como a gente pode ver nesse método que dá o handle numa nova conexão de usuário. Certo. É importante ressaltar também que sabemos que um usuário, em relação à leitura, ele pode estar lendo paralelamente junto com outro usuário, porém a gente optou por fazer uma simplificação dessa implementação e nós consideramos as operações de escrita e leitura ambas bloqueantes. Certo. Agora passando para o Messages Manager, que é o outro lugar onde a gente usa as primitivas lock e unlock dos mutex para cada grupo específico, temos que toda vez que um usuário for ler alguma mensagem de um grupo pelos arquivos de persistência, nós damos um lock no mutex específico daquele grupo para esse recurso, que seria o arquivo relacionado ao grupo. E quando um usuário precisa escrever alguma coisa no grupo, nós também damos lock no mutex relacionado ao arquivo daquele grupo. Certo, pessoal, finalizada essa parte da sincronização, agora eu vou falar um pouco sobre as nossas dificuldades durante o desenvolvimento do projeto.
Tivemos bastante dúvida de como estruturar quem conhecia quem e onde eram criadas as threads. A solução que acabamos escolhendo, onde o controlador do server é o Server Communication Manager e o do client é o Client Messages Manager, foi baseada no fato de que no server o fluxo de dados só vem a partir do Server Communication Manager, enquanto no client pode vir do usuário digitando ou recebendo informações do Client Communication Manager. Outra dificuldade é, lendo a respeito de outros problemas, também percebemos que a leitura do buffer poderia não trazer todos os bytes pedidos, ou seja, mesmo que a gente sempre envie um pacote de 500 bytes, pode ser que a primeira leitura retorne 100 e a segunda 400, ou ainda existir dois pacotes disponíveis, uma leitura trazer 200 e a seguinte 800. Para evitar esse problema, mantemos um buffer contínuo com os bytes ainda não consumidos pela leitura, e montamos um pacote quando temos bytes suficientes. No fim, como esse é um problema muito dependente de fatores externos, não foi possível reproduzir para efetivamente testar se a solução funcionou, mas a lógica do que está sendo feito parece fazer sentido. Certo, pessoal, essa foi a apresentação do nosso trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigado!